Bom dia, pessoal, bem-vindos a mais um Radar China, edição 46 do ano. Já estamos agora em clima de Copa do Mundo aqui pelo Brasil, né? Mas você tem que continuar se informando sobre o que acontece com o principal parceiro comercial do Brasil, que é a China. Vamos para mais uma bateria de notícias, mas antes de qualquer coisa, vou pedir novamente, se inscreva no nosso canal para receber essas notícias toda semana, toda segunda-feira logo cedo, e também na nossa newsletter, tá? O Radar China, que tudo isso que eu estou falando de uma forma até um pouco mais detalhada, com todas as informações e números para você poder utilizar dentro da sua empresa, nos seus relatórios, nos seus reports, tá bom? Então, e também contextualizar melhor o que eu estou dizendo. Fica essa dica aí para vocês. Então vamos para as principais notícias agora do que aconteceu na semana passada lá na China. Vamos começar pelo índice de fretes marítimos, que é o que a gente gosta logo com todo mundo que importa da China, né? Todas as empresas que fazem importações da China, gosta de saber o que está acontecendo. O índice continua caindo, gente. Então, o principal índice de fretes marítimos, o CCFI chinês, né? Ele continua despencando bastante, tanto em nível global quanto também em rotas da América do Sul. As rotas da América do Sul são influenciadas também pelas rotas de Europa e Estados Unidos, que são as maiores demandas da China, e elas caíram drasticamente por conta que caíram os pedidos que foram colocados por esses países. Então, com isso também caiu da América do Sul. Para ter uma ideia, o índice, vocês vão ver aqui na tela um gráfico, o índice está nos menores patamares desde 2020, dezembro de 2020. Então é bem interessante isso, tá? Tem boas oportunidades aí para você conseguir fazer ainda seus embarques. Lembrando que logo a gente vai entrar mais em detalhe, tem o Ano Novo Chinês e a tendência de que ainda tem uma elevação nos preços dos fretes. Situações dos portos na China com o nosso parceiro Royal Cargo. A situação dos portos da China continua tudo normal, então a gente tem Tianjin sem congestionamentos, alguns atrasos podem ser por conta de outros portos na China, Shenzhen também sem congestionamentos e trabalhando normalmente, Shanghai também normal, Ningbo também normal e Xiamen também que segue trabalhando sem congestionamentos e sem emissões, tá certo? Podem ter alguns atrasos nas saídas de navios de lá de Xiamen também, que é um porto não tão estruturado quanto os demais, mas também segue trabalhando normalmente. E agora vamos para as matérias-primas, tá certo? O que aconteceu com as matérias-primas na China? Eu vou destacar duas, o minério de ferro e o alumínio. O minério de ferro disparou mais de 3% na Bolsa de Dalian, uma das principais bolsas de commodities da China. E foi basicamente por conta de várias notícias também que foram de políticas monetárias, políticas econômicas que foram empregadas na China. Já estão colocando que a China vai crescer 5% no ano que vem, isso está sendo visto com bons olhos, tá bom? Também, então, a gente está chegando aí em patamares de 3 meses antes, tá? Os valores dos minérios de ferro. E isso daí é importante você acompanhando se seus produtos também são basicamente feitos utilizando a bases minerais, tá? Que precisam do minério de ferro, tá certo? E o alumínio também continua subindo, ele acompanha o preço do minério de ferro, apesar de ser já uma outra categoria de produto, tá? A gente tem de commodity, de matéria-prima, a gente está falando de metal não ferroso, mas ele também costuma acompanhar e ele também está acelerando as suas altas, tá certo? Com isso, essas daí são as principais notícias de matérias-primas. Vamos para o Yuan. A moeda chinesa, Yuan, também conhecido como Renminbi, frente ao dólar, continua aí pareando para não desacelerar a sua desvalorização. Então ele está ganhando força, ele está se valorizando frente ao dólar. Na semana passada a gente chegou a ter 7,03, tá, de cotação, mas durante a semana, até o fechamento aqui da nossa newsletter do Radar China, ele ficou mais ou menos no 0 a 0, 7,11. Então o governo chinês está tentando fazer esse controle aí cambial, já está dando... Mas o cenário externo também está ajudando nesse trabalho aí do Yuan ficar fortalecido frente ao dólar, tá bom? Então essa desvalorização vai ser
mínima que a gente vai começar a ver por aí. Informações também adicionais que a gente teve durante essa semana, saíram os resultados da indústria, tá? Então a produção industrial na China, ela teve uma expansão, então teve sim pedidos, isso aí foi bem visto, apesar que teve uma queda em relação ao mês anterior, então a gente está falando de dados de outubro, que foram divulgados agora, e em relação a setembro, teve uma queda. De qualquer jeito, ainda está sendo visto com mais detalhes, os especialistas na área, economistas, estão vendo. Isso foi um reflexo também das políticas ainda restritivas que a China estava colocando. De qualquer jeito, teve expansão na produção industrial da China. E essa semana a gente também vai ver um outro índice sendo divulgado, que são os lucros da indústria da China. Então até sábado a gente vai ter essas informações, a gente vai poder estar complementando também para vocês. Então, expansão e lucro, acompanhando aí o que aconteceu com a indústria chinesa, tá certo? Outras notícias importantes, bem rapidamente, o Banco Central da China vai intensificar a política monetária e alavancagem da economia, tá bom? Então, o Banco Central chinês vai ficar mais atento a o que está acontecendo na China, principalmente as medidas restritivas para controlar a inflação, aumentar a demanda, que não está muito alta ainda lá na China, então compras do varejo continuam fracas internamente. Isso daí eles vão tentar se preocupar mais no cenário interno, tá bom? Até porque o cenário externo eles não conseguem controlar muita coisa que envolve os outros países e o consumo dos outros países. A produção de semicondutores na China teve o maior declínio de todos os tempos desde que começaram a acompanhar a produção de semicondutores, tá? Isso principalmente por conta dos Estados Unidos estarem agora revendo sua política de compra de um produto tão estratégico. Então os Estados Unidos vai começar sim a reproduzir, né, a produzir os seus próprios semicondutores, e então a gente já está vendo aí um reflexo do que está acontecendo, de os países estarem optando por terem outras fontes alternativas além da China como principal fornecedora dos seus produtos, tá? Principalmente os estratégicos. China quer acelerar o livre comércio com a Coreia do Sul. Vinícius, o que isso tem a ver com o Brasil? Isso é bem interessante, tá? Uma zona de livre comércio com a Coreia do Sul. A gente pode estar vendo aí um intercâmbio de tecnologias que pode fomentar até a produção dentro da própria China e, consequentemente, produtos mais interessantes vindo para o Brasil. Então isso é bem legal, tá? Quem acompanha a Guelph, os clientes da Guelph, sabem que a gente também está atento a outros países, principalmente da Ásia em si, para fazer os nossos trabalhos de sourcing, prospecção dos clientes, tá? Para os nossos clientes. Então isso daí a gente incorpora como sendo uma notícia boa. E por fim, tivemos protestos na cidade de Guangzhou. Guangzhou é a cidade onde acontece a Canton Fair, maior feira multissetorial do mundo. Quem ainda não sabe, a gente vai deixar um link na descrição para você ver sobre o que é a Canton Fair, tá? E lá teve uma onda de protestos por conta das políticas sanitárias que a gente viu na China. Apesar de estarem sendo mais brandas agora, estarem revendo essa política, continua tendo, de certa forma, um controle, e a população não gostou, foram para as ruas e estão protestando por lá, tá certo? E por fim, não menos importante, de novo, Vinícius, você sempre fala isso toda semana, Ano Novo Chinês, 22 de janeiro de 2023, gente. Ano Novo Chinês chegando, a China fecha. Então, a China, todo mundo entra num feriado, é um dos maiores feriados que existem em proporções na China. Então, você não vai conseguir fazer seus pedidos, não vai conseguir negociar os seus produtos. Então, fique atento a essas datas, tá? Nossos fornecedores já devem estar falando com você para você antecipar seus pedidos, suas produções. Tem muitas fábricas que já nem estão mais aceitando agora novos pedidos antes do Ano Novo Chinês. Basicamente é isso, tá, pessoal? Obrigado por estar comigo aqui em mais uma edição. Tenham uma ótima semana e contem com a gente. Muito obrigado.